Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Galera, hoje eu vou falar de um tema bem embaçado, assim, sabe, que aconteceu. Não foi comigo, tá? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque já aconteceu comigo isso. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foi cinco. Foram várias e várias vezes aqui no meu canal. Tem um vídeo que, inclusive, o tio Spook fez. Eu não sabia que tinha acontecido isso, mas eu fui assistir, né? Fui ver qual que é. E, cara, é impressionante, porque eu já passei exatamente por essa situação que exatamente igual não, mas muito parecida e eu queria compartilhar com vocês. Bom, é sobre o Sérgio Sacani. Ele tem um podcast dentro da empresa Flow, mas é voltado a ligados à ciência, tá? O cara manja demais da área dele. Então, tipo, e tudo pra ele é fundado dentro da ciência. E o que aconteceu, eu vou colocar aqui pra vocês, depois eu comento com vocês. Manda sem nexo, né? Sem nexo? Manda. Canal Evidências. Todo chat quer saber, Sérgio, por que não foi debater com o Marcos Eberlin e Rodrigo Silva no Flow? Querem saber? Vou contar a verdade, então, que eu acho que nem o Igor contou pra vocês, né? Vou contar toda a verdade. O negócio é o seguinte, galera. Não, em momento algum era debate. Era debate? Primeiro começa por aí. Em momento algum seria debate, tá? O pessoal me chamou lá para conversar com o Rodrigo. Ser co-host, né? E ele seria o convidado. Ele seria o convidado e eu iria numa boa, sem problema nenhum, cara. Sem problema nenhum, tá? O problema é que, isso que ninguém falou pra vocês estão aí me xingando, mas vocês não sabem da história. O problema é que o Rodrigo pensou que eu ia lá pra bater nele, sei lá o quê. Xingar ele, discutir com ele, brigar com ele, que eu jamais faria isso, entendeu? Jamais. Mesmo porque tem várias coisas que ele fala ali que faz muito sentido. Tem outras que eu não concordo, mas até aí tudo bem. Não vou brigar com ele por conta disso. Por conta disso, ele falou, eu só vou se vier alguém pra me ajudar. E aí chamou o Eberlin. E aí, cara, 2 contra 1, eu não vou. Aí eu não vou mesmo, porque eu já me ferrei nessa história, entendeu? Uma vez me chamaram para um debate com um terraplanista. Queria eu e um outro terraplanista. Falei, show de bola, sem problema. Foi lá no planetário. Eu fui lá no planetário. Cheguei lá, já não tinha um só. Já tinha mais outro. Aí eu falei, já é sacanagem, entendeu? Porque se o cara tá indo, e nós vamos debater, então eu quero uma outra pessoa também pra eu debater junto, entendeu? E aí depois lá no planetário deu toda a confusão, que não é o que iria acontecer aqui. Mas enfim, quando eu fiquei sabendo que viria outra pessoa, eu falei, não, mas aí é sacanagem, cara. Então eu quero chamar um outro pra vir junto comigo, porque aí fica 2 contra 2, e aí show de bola. A gente vai lá, conversa, discute e tal. A mesma coisa que ele falou, eu vi ele falando que, ele vai falar, eu vou falar das escrituras, então eu não entendo nada mesmo, ele tem toda a razão, não entendo mesmo, entendeu? Do livro, não sei o que, não sei nem o que é que ele tá falando daquilo lá. E tem coisas que eu vou falar também que ele não vai entender. E até aí tudo bem, entendeu? Mas quando chamou outra pessoa, aí pode me xingar de arregão sim, cara, mas eu acho que o arregão foi ele. Entendeu? Porque ele não quis debater comigo ou conversar comigo sozinho, entendeu? Essa que é a questão que ninguém contou pra vocês, mas eu estou aqui para contar. Exato. Então, é assim. O que eu tiro disso para que vocês possam entender o que eu percebo? Vai uma pessoa que defende a visão religiosa dela no Flow lá, vão conversar. E aí o Sérgio ia junto como co-host. É aquele cara que acompanha ali, também troca uma ideia, dá a opinião dele ali e tal. Como se ele fosse não, ele é tipo um segundo apresentador, entendeu? Então, aí eu não entendi essa de tipo chamar um reforço pra ir lá como se fosse ter uma pancadaria, velho. Pra que isso aí? Que negócio estranho, sem pé, sem cabeça. Eu acho assim, você tem as suas convicções, você acredita naquilo e você quer conversar com alguém que pensa ao contrário, conversa numa boa, sem discussão, sem ficar brigando por causa disso. Fala assim, eu não acredito. Não, eu, na minha opinião, não acredito, mas se você acredita, amém. Vou contar uma coisa que aconteceu com o Dr. X. Na verdade, o Dr. X observou, era uma live de pessoas absolutamente nada, pessoas ateias, né? Pessoas ateus, tá? Eram conglomerados, eram muitos. E eles abriam
eles davam um link para qualquer um cristão, qualquer um que quisesse refutar aquilo tudo que eles estavam falando, para o cara entrar online e conversar com ele. Ou seja, era para espancar a pessoa que ia participar. Não era um debate, não era algo, digamos assim, tranquilo, uma conversa de boa, não. Era pra fazer chacota da pessoa que entrasse. E aí todo mundo que entrou, todo mundo não sei, o Dr. X comentou que acho que um cristão entrou. Cara, os caras arregaçou ele. Arregaçou. Era tipo assim, uma gangue contra um cara. Isso é debater ideias? Isso é conversar? Isso não é, gente. Isso é covardia. Isso se chama covardia. Covardia. E eu acho isso muito, muito desgastante. Uma coisa tão idiota. Porque assim, o que eu acredito? Eu acredito que todo mundo tem que respeitar a crença de cada um. Por exemplo, se o Sérgio acredita 100% na ciência, mano, deixa ele acreditar 100% na ciência e vamos respeitar. Mesmo porque a ciência é importantíssima pro ser humano. Não pode descartar a ciência. A ciência é importantíssima. Faz parte. E para nós que acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus deu a sabedoria pro homem justamente para ele estudar essas coisas. Então não tem por que a gente ir contra. É a mesma coisa aquele que acredita, que é religioso. Não importa o que ele acredita. Ninguém tem que ficar querendo, sabe, brigar com a pessoa por causa disso. E já aconteceu aqui no meu canal, por exemplo, eu falar sobre espiritismo e, tipo assim, as pessoas... E é sempre quem é evangélico, tá? É sempre quem é evangélico. Nada contra, inclusive eu já fui da igreja evangélica por 10 anos e tenho amigos lá, não tenho absolutamente nada contra. Mas são pessoas que elas não sabem viver em sociedade. É simples assim. Não é o ser evangélico. Na verdade, a pessoa, ela se transveste, ela se fantasia de cristão, de evangélico, pra ficar traz e fala... seja uma mentira absurda, assim, e o que ele fala como cristão é a verdade. E queimem quem pensa o contrário dele ali, entendeu? Já aconteceu aqui no canal, por exemplo, de vir pessoas fantasiadas de evangélicos, porque não são evangélicos de verdade. Mas enfim, chegarem aqui e falar assim, ó, você não sabe de nada que você tá falando, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Os espíritos não voltam, isso aí é tudo demônio. Vocês entendem? Não tem lógica. Eu jamais vou desrespeitar alguma religião. Jamais. Inclusive é legal porque foi esses dias eu recebi uns 2, 3 comentários de pessoas. Uma era acho que eram uns 4, acho que 2 católicos e 2 evangélicos. E vieram comentar, eu sou evangélica, mas pô, gosto muito do seu canal, gosto muito do que você explica. Teve os católicos que comentaram, nossa, eu sou católico, mas eu gosto muito de espiritualidade, de espiritismo, acho muito legal. E tá tudo bem. Olha que saudável. E tá certo. Eu acho assim, a pessoa, que nem eu falei até, se você é evangélico ou se você é católico e tem interesse em estudar o espiritismo, pô, estuda, qual o problema? No máximo que vai acontecer, se você não mudar o conceito, é tipo assim, ler e falar, eu não acredito nisso. E beleza, não vai te fazer mal. E você não precisa deixar de ser evangélico, você não precisa deixar de ser católico, não precisa. Agora, é muito feio esse negócio de pancadaria online que as pessoas fazem por causa de crença, por causa de religião. É trazer pra internet um ringue sobre isso. E eu falo aqui, eu já falei várias vezes, eu tenho que respeitar todas as crenças. A gente tem que respeitar os ateus, a gente tem que respeitar os céticos, a gente tem que respeitar todo mundo. Porque cada um deles vai acreditar, vai ter a sua crença e acabou. Não cabe a mim convencer o evangélico que existe espírito. E a mesma coisa ao contrário. O que não pode é ficar essa treta aí na internet de pessoas, por exemplo, que dizem que são cristãs, mas você vê, chama reforço pra debater. Pô, se a pessoa tem aquilo dentro dela, ela debater. Por exemplo, eu sou espírita kardecista. Tem gente que fala, não é kardecista. É porque nós seguimos a filosofia de Allan Kardec. Por isso a gente diz kardecista. E é para justamente diferenciar. Porque as pessoas, elas pegaram, por exemplo, vertentes como candomblé, umbanda, quimbanda. E tem muita gente que usa a palavra, sou espírito, mas não tem definição. Então uma pessoa fica meio, mas tipo, como se fosse uma coisa só. Não é uma coisa só, são vertentes. Respeito todas, acho que todas são boas e eu não tenho nada para reclamar de nenhum. Mas eu sigo a filosofia e o decodificador Allan Kardec, tá bom? É isso, basicamente é isso. Eu tenho isso dentro de mim. O dia que alguém quiser discutir, vir conversar comigo, discutir assim que eu digo, em uma conversa franca, uma conversa bacana, pô, pode vir. E já aconteceu, pra vocês verem como que são as coisas. Eu fui no canal do Daniel, do professor Daniel. Já fui no canal do Neuromágico. Eles não acreditam em espírito. Eles não acreditam em Deus. E eles me receberam
com a maior educação do mundo. Não brigamos, não discutimos, tivemos uma conversa adulta, saudável. Eu dando meu ponto de vista, falando sobre os canais que enganam as pessoas. E super saudável. Tenho contato deles até hoje. Às vezes eu falo com o professor Daniel. E tudo bem. E é saudável. Agora, ficar nessas daí de... por exemplo, que nem vieram aqui no meu canal e querer me humilhar dizendo que a Bíblia, não sei o quê, já perdeu no ensinamento. Veio aqui querer me humilhar. Aonde Deus tá nisso? Não tá, gente, tá? Eu só acho assim, a gente tem que respeitar todas as religiões, todas as crenças. Cada um acredita naquilo que lhe faz bem. E eu falo, toda religião é boa se ela traz uma evolução íntima. Não importa qual seja. Pode ser voodoo, hindu, umbanda, quimbanda, candomblé, kardecismo, católico, Buda, budismo, os evangélicos, os ateus, os céticos, não importa. Os 100% cientistas. Meu, se aquilo traz uma evolução íntima pra ele, tá perfeito. Ele tá onde ele tinha que estar. E acabou. Eu não entro aqui e fico forçando vocês a virarem espíritas. Tem muita gente que tem interesse em conhecer. E é legal, conheçam. Não serviu? Descarta. É simples assim. Mas não façam isso. Vocês que têm a religião de vocês, nunca fiquem indo no canal das pessoas que pensam ao contrário e fica dizendo assim, não, porque a Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala aquilo. Não faça isso. É só trazer briga. Por exemplo... O Spook foi conversar com o Daniel, no Flow com o Daniel Mastral junto, né? Os dois estavam lá e, acharam que ia sair mó briga. E não foi, os dois ficaram conversando de boa. Tiveram um diálogo normal. Cada um deu seu posicionamento. Ambos se respeitaram. E a conversa fluiu. Eu não concordo com o Daniel Mastral, não acredito em nada do que ele fala. Mas não é por isso que eu vou chegar lá e falar, você não segue a Bíblia... Não dá, né? Eu não acredito, mãe. Por isso que também no meu canal eu não discuto crença. Me perguntam às vezes de uma pessoa que eu não acredito também em nada do que ela fala, mas eu não posso ir lá e ficar refutando a crença dela. Não tem lógica. Já me pediram várias vezes, o que você acha do canal tal, que a pessoa também é espírita? Eu não acredito em nada do que ela fala. Pra mim, nada do que ela fala é real. Pra mim são coisas tiradas da cabeça dela. E não seguem aquilo que ela diz que segue. Então, mas eu não vou chegar e fazer um vídeo dizendo que essa pessoa tá viajando, tá delirando. Se ela acredita, eu vou fazer o quê? É igual os vídeos que eu faço. Eu faço os vídeos pra alertar as pessoas trazendo informação. Mas tem gente que não aceita. Não aceita. E eu vou fazer o quê? Vou apertar o pescoço da pessoa e falar, você tem que aceitar. Não dá, gente. Não tem o que fazer. Mas eu acho assim, tem que se respeitar. É isso. Todos vocês são meus inscritos. Inscritos do canal. Vocês não são nem meus e nem inscritos no canal. Vocês são simpatizantes pelo canal e são inscritos. E eu fico muito feliz por isso. Quando vocês forem comentar no canal de alguém, que isso também sirva pra vocês. Mesmo que você não concorde com aquilo que estão dizendo ali, tente ser o mais educado e mais claro possível na mensagem que vocês vão deixar. Não ataquem as pessoas. Porque não tá certo. Eu faço meus vídeos e não ataco ninguém, mas as pessoas cansam de dizer que eu ataco. Vai entender. Eu sou sempre educado. Eu nunca falo nada pessoal da pessoa, é sempre baseado no vídeo, no conteúdo, mas tem pessoas que não entendem, vou fazer o que é isso. Beleza, gente? Queria falar um pouco sobre isso, porque inclusive já aconteceu no meu canal, de pessoas quererem usar a Bíblia pra me massacrar. Essa é a palavra. Beleza? Até a próxima. Fui!